Você advogado, você advogada, aplicador e operador do direito. Você sabe aplicar na prática vários princípios do direito? Então vou dar um exemplo bem prático para vocês. Nesse caso, um princípio do direito do trabalho. O principal princípio do direito do trabalho, o princípio basilar, norteador, que sem ele o direito do trabalho não existiria, é o princípio da proteção. E em consequência ao princípio da proteção, nós temos 3 colorários, ou seja, 3 subprincípios. Quais são os subprincípios do princípio protetivo? Nós temos o princípio da norma mais favorável, o princípio da condição mais benéfica e o princípio do indúbio pró-operário ou indúbio pró-trabalhador. E dentre esses 3 corolários, dentre esses 3 subprincípios, eu vou aplicar na prática o princípio da norma mais favorável. E essa aplicabilidade prática foi uma dúvida de uma aluna minha no dia de hoje. Ela me ligou e tirou a seguinte dúvida. Ela falou assim: professor, olha só, o piso da minha categoria, o piso previsto na Convenção Coletiva de Trabalho, hoje é de R$1.000. Porém, o salário mínimo federal, agora a partir de fevereiro, é de R$1.045. E a empresa, desde janeiro, continua me pagando o piso da categoria. Isso não está errado? Resposta: está sim. Desde janeiro de 2020, o salário mínimo nessa situação prática superou o piso da categoria. Em janeiro de 2020, o salário mínimo federal passou a ser de R$1.039. E por não atender o mínimo do índice da inflação, registrado pelo INPC, em fevereiro de 2020, passou a ser de R$1.045. E no mês de janeiro e agora no mês de fevereiro, a empresa está pagando o piso da categoria. Ou seja, na cabeça da empresa, a convenção coletiva ou acordo coletivo tem força de norma. Está previsto no artigo 7º da Constituição Federal. Então, a empresa ela tem que cumprir o que está previsto na convenção coletiva. Porém, isso é um erro. Por que isso está errado? Porque a empresa e o jurídico dessa empresa se esqueceu do princípio da norma mais favorável. O que é o princípio da norma mais favorável? Quando numa situação prática incidir 2 ou mais normas sobre uma mesma situação, qual é a norma que você tem que aplicar? A norma mais favorável. Só que a norma mais favorável a quem? A norma mais favorável ao trabalhador. Portanto, essa minha aluna e todos os colaboradores da empresa, eles têm direito à diferença salarial referente ao mês de janeiro e referente ao mês de fevereiro, porque nesses 2 meses o salário mínimo ele é mais favorável que o piso da categoria. Aí, quando chegar a data base da categoria, ou seja, quando o sindicato representativo dos trabalhadores reajustar o salário, reajustar aquele piso da categoria, se com esse reajuste o valor superar o salário mínimo, aí a empresa passa a pagar o peso da categoria. Mas nessa situação, hoje, o salário mínimo federal ele está acima do piso da categoria daquela minha aluna. Então toma muito cuidado com relação à aplicabilidade prática desse princípio. Lembrando que, com relação ao artigo 620 da CLT, nós temos uma exceção ao princípio da norma mais favorável, tá? O artigo 620 da CLT, ele diz que em confronto entre acordo coletivo e convenção coletiva, sempre prevalecerá o acordo coletivo. Qual é a diferença? O acordo coletivo é uma negociação sindical envolvendo o Sindicato dos Trabalhadores diretamente com a empresa. Então, quando o Sindicato dos Trabalhadores negocia diretamente com a empresa, o resultado dessa negociação é o acordo coletivo de trabalho. Porém, quando o Sindicato dos Trabalhadores negocia diretamente com o Sindicato das Empresas, o resultado dessa negociação é a Convenção Coletiva do Trabalho. Então a Convenção Coletiva é muito mais abrangente que o acordo coletivo. Aí o artigo 620 da CLT nos traz expressamente o seguinte comando: em discrepância entre acordo coletivo e convenção coletiva, sempre prevalecerá o acordo coletivo, mesmo que seja menos favorável ao trabalhador. Então a única exceção ao princípio da norma mais favorável é a disposição prevista no artigo 620 da CLT com relação a incongruências entre acordo coletivo e convenção coletiva. Fechou? Então quer ver uma aplicabilidade prática disso?
A Constituição Federal determina que o adicional de hora extra tem que ser de no mínimo 50% ao da hora normal. No mínimo 50%. Pode ser um adicional maior do que 50%? Pode, não tem problema nenhum. Vamos a uma aplicabilidade prática. Vamos imaginar que um acordo coletivo, ele prevê um adicional de hora extra de 60%. E uma convenção coletiva prevê uma hora extra de 70%. E tanto a convenção coletiva quanto o acordo coletivo se aplicam àquele trabalhador. Qual é a norma que a empresa vai aplicar? Qual é o adicional de hora extra que será aplicado àquele caso concreto? Nessa situação, por exceção ao princípio da norma mais favorável, se aplica o acordo coletivo. Mesmo que seja menos favorável, vai aplicar o acordo coletivo. Então, a hora extra a ser paga àquele determinado colaborador é de 60%. Fechou? Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.